Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos, estamos começando uma aula muito especial para falarmos hoje sobre uvas italianas. Vamos falar sobre algumas das tintas mais representativas e seus perfis. Mas mais do que isso, porque a gente tem muitas aulas que falamos sobre uvas italianas. Aulas específicas sobre Nebbiolo, sobre Barbera, sobre Nero d'Avola, sobre Aglianico, sobre tantas uvas. Só que eu quero hoje não só falar sobre as uvas, eu quero que a gente pense um pouquinho e entenda o que está acontecendo no vinho italiano de transformação, de novidade, de o que os produtores estão trazendo e que caminho está sendo tomado pelas vinícolas do velho país. E realmente é incrível o que vem acontecendo. Incrível. A qualidade média do vinho italiano, que já é alta, então, claro, a gente tem muitos vinhos mais simples, mais baratos na Itália, mas tem muita coisa de alta qualidade. E essa qualidade média dos vinhos tintos italianos está aumentando, está crescendo. E isso é muito legal. Por quê? Porque se a gente tem uma qualidade média subindo, a gente tem mais acesso a produtos melhores e a questão da competição, a questão da concorrência, a tentativa de ganhar mercado faz com que também os preços vão ficando um pouco menor. Atenção, faça uma observação. Vinho italiano não é barato, principalmente no Brasil. Mas tem uma questão muito importante nesse meio do caminho. É que bons produtores fazem bons vinhos. É claro que bons produtores normalmente são um pouquinho mais caros. Mas assim, tem muitos bons produtores que não são tão famosos no Brasil e que têm vinhos com preços muito bons e que entregam muita qualidade. E isso é muito legal. É claro que quando a gente fala de vinhos tintos na Itália, são os principais estilos dos produtos daquele país. Inclusive, se a gente der uma olhada e assim, se a gente fizer uma pergunta para quem gosta de vinho e perguntar quais são os vinhos mais destacados, mais reconhecidos ou de maior prestígio na Itália, as pessoas vão responder de modo geral, e aqui tem alguns exemplos, né? As pessoas vão responder Barolo, as pessoas vão responder Amarone della Valpolicella, vão responder Super Toscanos, Brunello de Montalcino, ou até produtores muito famosos. Todos que estão aqui são produtores bem reconhecidos, né? Por exemplo, Montevetrano. Montevetrano é um produtor que ele fica ali na Campania e faz vinhos de uma qualidade absurdo. Então é um produtor muito famoso. Então, quando a gente fala de vinho italiano, o que nos vem à cabeça normalmente são denominações muito famosas, vinhos ou produtores muito famosos. Vinhos que eu digo rótulos, né? Muito famosos. É normal. E que estilo de vinho predomina nessa citação? São os estilos de vinhos tintos mais potentes. E são tintos intensos. São tintos mais potentes e mais gastronômicos. O que é muito comum no vinho italiano, porque a gente associa muito a produção de vinho, o estilo de vinho italiano, à gastronomia. E o italiano, ele consome vinho muito relacionado com a comida. É algo associado ao consumo alimentar. Então, de modo geral, principalmente essas gerações mais novas um pouquinho menos, mas essas gerações que hoje estão predominando na Itália são as gerações que consomem vinho junto com a comida.
E isso é histórico, não é de agora. E se a gente der uma olhada nas denominações mais importantes de vinho na Itália, então aqui eu peguei como exemplo a Wine Enthusiast, né? Peguei aqui um exemplo dessa tabela de safra da Wine Enthusiast. Então, se a gente der uma olhada, e se a gente pegar aqui, ó, a tabela de safra, essa é a tabela de safra 2023. Então, ela avalia os vinhos prontos até os vinhos entrarem no mercado. Então, entraram no mercado os vinhos aí até 2021. Então, essa tabela foi publicada agora em 2023. Então, o que acontece aqui? Né, como um exemplo, como uma ideia. O que a gente avalia nessa tabela de safra, o que a gente consegue visualizar aqui, é que, o que eles fazem? Eles avaliam as mais importantes denominações italianas. E se a gente pegar como exemplo aqui, o que eles estão avaliando aqui? Barbaresco, vinho tinto. Barolo, vinho tinto. Amarone, vinho tinto. Aí depois vem Soave, que é branco, os brancos do Friuli, do Collio. Depois vem Bolgheri, vinho tinto. Chianti Clássico, vinho tinto. Brunello, de Montalcino, vinho tinto. Maremma, vinho tinto. Ou seja, entra uma série de denominações. Úmbria, vinho tinto. No Marche, um tinto e um branco. Depois Abruzzo, tinto. Campania, tinto. Aglianico del Vulturi, tinto. Puglia, tinto. Sicília, tinto. Sardenha, tinto. Ou seja, eles vão dando um destaque muito grande para os vinhos tintos, porque os vinhos tintos são os grandes protagonistas dos vinhos italianos. E assim, disparado. Então, são realmente vinhos que ganham maior prestígio, o que ganha maior prestígio na Itália, acabam sendo os vinhos tintos. Então, se a gente parar, e até para fazer uma comparação, né, uma citação entre os brancos e tintos, os vinhos tintos italianos, eles têm preços maiores. Eles têm preços mais destacados. Isso indiferente do perfil. Porque o mais destacado para os vinhos tintos italianos são os tintos mais potentes. Então, esses tintos encorpados, às vezes esses tintos de médio corpo para encorpados, mas cada vez mais a gente vê um destaque muito importante para os vinhos rosés e para os vinhos tintos leves. Esse é um dos movimentos de tendência mais fortes na Itália. Anotem aí. Que a Itália está se direcionando cada vez mais para os vinhos tintos, não são só tintos, mas estilos de vinho em geral, são vinhos mais leves e mais frescos. Itália faz vinhos brancos, e até alguns com uma boa relevância, com bom alcance, mas ainda os tintos são mais relevantes e mais importantes. Então a gente está falando de uvas tintas, e estamos falando de algumas das uvas mais representativas que coloca a Itália como grande produtor mundial, não só em volume, mas também em qualidade. Anotem, uma das grandes tendências de mudança no perfil dos vinhos italianos está acontecendo. Os vinhos estão ficando mais leves e mais frescos. Estão perdendo um pouco aquele peso, aquela extração extra, aquela sobrematuração da uva. Os vinhos estão ficando um pouco mais leves e um pouco mais frescos. Rosés também é outra grande tendência. Vinhos brancos é uma tendência também. E até alguns vinhos brancos um pouquinho mais interessantes. A Itália faz muito vinho branco, muito ralinho, muito simplinho, uma acidez um pouquinho mais alta, e dá um destaque maior para os tintos. Tanto que, se vocês compararem os preços dos vinhos tintos italianos versus os vinhos brancos, vocês vão ver que os tintos custam muito mais caro. São muito mais valorizados, são muito mais representativos, são muito mais importantes. E aqui, que a gente vai entrar A gente está primeiro entendendo esse movimento dos vinhos italianos, entendendo o que eles estão passando. Então, um dos pontos de transformação importante é uma tendência a vinhos mais leves e mais frescos, mesmo nos vinhos tintos.
E falar de vinho tinto italiano, de uvas tintas italianas, é falar de uma... eu vou dizer de uma dádiva, de uma maravilha. Porque a Itália é um país muito abençoado para a produção de uva e elaboração de vinho. E também é um país muito antigo na produção de vinho. Aliás, a gente toma vinho hoje no Brasil e no mundo por causa dos italianos. Vocês sabem disso? É graças à Itália que a gente toma vinho no mundo inteiro hoje, que vinho essa bebida tão conceituada. Porque não foi a Itália que criou o vinho. A ideia do vinho vem do Cáucaso, vem aí de talvez 8.000 anos atrás, talvez um pouco mais. Mas são os italianos, na época do Império Romano, que na expansão do Império Romano, eles levam a cultura do vinho para toda a sua área expandida do Império Romano, inclusive para a Gália. Antiga Gália, hoje França. É o Império Romano na conquista da Gália que leva a cultura da videira e que leva a cultura do vinho. Se vocês gostam e acompanham um pouquinho, ou sabem um pouquinho, sabe aquele anime, tem gibis, tem desenho do Asterix e Obelix, conta a história dos romanos conquistando a Gália. Né? Então é ali o Império Romano lutando contra os gauleses, que, né, o Asterix e o Obelix são gauleses, estão defendendo a Gália contra o Império Romano. Né? Então é bem essa história aí acontecendo, e foi nesse momento, no avanço do Império Romano, que eles levam a cultura da videira, dentre eles, né, para a Península Ibérica, ou seja, Portugal, Espanha, levam para a Gália, levam para várias outras regiões importantes no mundo, que hoje, né, é o berço, né, o Velho Mundo é o berço da cultura vitivinícola mundial. Pois bem, e falar sobre uvas tintas italianas é também falar sobre muitas diferentes variedades autóctones. O que é variedade autóctone? É uva que nasce, se desenvolve em um determinado lugar. É onde a uva nasce. E falar de Itália, falar de uva italiana é redundância. Porque esse foi um livro que eu comprei, né? Até, opa, deixa eu botar aqui, ó, na câmera, é mais fácil, né? Se chama Vitigni d'Italia. Seria, né, Guida al Vitigni d'Italia. Guida al Vitigni d'Italia seria como se fosse um guia das variedades italianas, ou das variedades da Itália. Vitinho é uva, né? Uvas italianas. E Vitigni é plural. Vitigni. Essa publicação aqui, ela cataloga 700 variedades autóctones italianas que estão em elaboração de vinhos na Itália nesse momento. Você tem noção disso? Então, olha só, 700 variedades, deixa eu até colocar numa câmera maior aqui, ó, 700 variedades autóctones italianas que estão em elaboração. E é uma publicação muito legal, porque daí, claro, vai falar, né? Por exemplo, tem uma uva, abriu numa... Deixa eu pegar uma tinta aqui. Vamos pegar uma tinta. Ó, Barbera Sarda. Ó. Então, aqui, ó. E aí aqui conta, aqui, ó. E aí que vai contar a história, o que ela é, a difusão, onde ela tá, como é que é o perfil da planta, da variedade, como é que é o perfil do grápulo, né? Da baga, como é que é o perfil do cacho, como é que é o perfil... E o perfil dos vinhos, e conta a história, né? De onde ela foi, para onde, né? Como ela nasceu, como ela surgiu. Então, assim, imagina mais de 700 variedades diferentes autóctones italianas. Fora as variedades internacionais, que também são muitas. A Itália usa muitas variedades internacionais, e um dos fenômenos, número 2, fenômeno de tendência dos vinhos italianos é a volta da supervalorização das variedades autóctones. Então, se a gente viveu nos anos 90, nos anos 2000, uma supervalorização das castas internacionais na Itália, agora é o contrário. Agora a gente está vivendo o momento da supervalorização das castas autóctones, o que é
realmente incrível, porque a gente vai ter mais vinhos diferentes à nossa disposição. Os consumidores hoje querem vinhos diferentes, querem provar uvas diferentes. Então, as uvas autóctones tradicionais, a gente vai falar de algumas daqui a pouco, mas também quer coisas diferentes. Quer provar uma uva lá chamada falanguina, quer provar uma uva lá chamada lágrima, quer tomar uma uva lá chamada vernaccia, quer provar coisas diferentes. E isso é ótimo, porque não significa que as variedades mais conhecidas, como Nebbiolo, Sangiovese, né, Barbera, Montepulciano, essas variedades elas não vão deixar de existir, elas vão continuar existindo fazendo vinhos. Só que a diversidade vai aumentar e vai aumentar bastante. Então, esse é um fenômeno muito legal das uvas tintas na Itália. Estão cada vez mais representativas. E até trouxe aqui esse gráfico. Esse é um gráfico muito interessante do Dr. Kim Anderson, que ele mostra o que são, né, hoje, um cenário dos vinhedos consolidados, comparativo entre os anos 2000 e 2016. E aqui são as 30 variedades mundialmente mais cultivadas em todo o planeta. E percebam aqui que dessas variedades, a gente já tem variedades italianas muito bem posicionadas. Variedades autóctones, como Sangiovese, como a Tribedrag, também conhecida, ou internacionalmente conhecida como Zinfandel, ou como Primitivo. Aqui é o nome original dela, do leste europeu, onde ela nasce. Então, ela vai ganhar o nome de Primitivo na Itália. Muito bem posicionada. Montepulciano, Barbera, Nero d'Avola, Negro Amaro. Todas variedades autóctones italianas. E em elaboração de vinhos com diferentes perfis, com diferentes características. Então, essa volta da valorização das castas autóctones da Itália é um fenômeno muito legal. Porque assim, gente, vamos lá. Por mais que Cabernet Sauvignon e Merlot sejam as uvas mais plantadas do mundo, e a gente goste muito de provar os vinhos dessas uvas, Cabernet Sauvignon e Merlot o mundo inteiro faz. E nada errado com isso, ok? Mas olha que legal a gente provar uma uva, daqui a pouco, vou pegar um exemplo. A gente abre uma uva lá, Moscato Nero. Poxa, uma uva Moscato tinta, pô, deve ser legal, né? Aí eu provar uma uva chamada Negro Amaro. Poxa, Negro Amaro, uma uva que só tem na Itália praticamente, então, poxa, vamos provar, né? Deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos pegar uma uva lá chamada Ottavianello. Essa eu nem conheço, nem provei ainda, né? Então, poxa, olha só, falei o nome de uma uva que eu não provei ainda. Talvez vocês não tenham provado também. E já deu vontade, né? Aí vamos ler aqui o que ele fala dela. Ó, essa uva, vamos ver o perfil dela. Ottavianello é uma uva que tem propensão ao amadurecimento e envelhecimento, uma cor bastante tinta, um toque granado, olfativamente recorda frutas secas, recorda frutos secos também, ó, nocciole e mandorla, então seria avelã e amêndoa. Sabor levemente aromático, mórbido, persistente, ou seja, ele é macio em boca, tem uma boa persistência. Poxa, a gente quer provar esse vinho, né? Quero provar essa uva. Isso é muito legal. Assim, então, esse fenômeno de valorização e de nova valorização das uvas autóctones é um fenômeno realmente muito interessante e que eu tô completamente inebriado por esse fenômeno. Porque eu vou nas lojas de vinhos na Itália, falo com produtores e eles falam, olha, tem uma variedade diferente aqui. Eu quero provar. Mas eu não quero provar só variedades diferentes. Eu também quero provar, e aí eu vou estender isso para vocês, porque eu acredito que vocês pensem parecidos, eu também quero provar variedades autóctones convencionais, como o caso da Nebbiolo. Eu adoro Nebbiolo, falei para vocês que é uma das minhas variedades preferidas. E eu adoro encontrar bons produtores que consigam entregar qualidade. Porque aqui também é interessante, se a gente está falando de mais de 700 variedades em produção na Itália, autóctones, a gente vai ter produtor fazendo bem e produtor fazendo não tão bem.
quando a gente fala das variedades mais famosas, como o caso da Nebbiolo, quando a gente acha um Nebbiolo que entrega muita qualidade, que é uma uva difícil, nem todo mundo faz bem, e que entrega muita qualidade, mesmo não custando tão caro, né? Então aqui, por exemplo, esse Nebbiolo Lang, que eu vou provar com vocês, eu servi uma dose, né? Tirei uma dose agora no Coravin, porque ele é 2021. Nebbiolo é uma variedade que ela tem aí um tempo de vida pela frente, né? Só que aqui, no Nebbiolo Lang, é um vinho que ele fica pronto mais cedo, diferente de Barolo. Então, o perfil aromático dele, assim, é um perfil muito direcionado para Nebbiolo e que também lembra muito esses grandes Nebbiolos, mesmo Barolo e Barbaresco. Com essa nota já de chá, essa nota de chá seco, um toquezinho floral, né? Lembra um pouquinho de rosas, lembra um pouquinho das frutas vermelhas. Então, um perfil aromático muito franco, assim, muito nítido. E com perfil... tem mais uma coisa, né? Bons produtores fazem bons vinhos. Esse produtor, ele faz também um processo de amadurecimento no vinho um pouco maior. Ele passa o vinho por botes, por um tempo, como se fosse fazer um Barolo, só que um Barolo um pouquinho mais, digamos, pouquinho menos pesado. Porque Barolo normalmente é bastante pesado. Então, olha que interessante. O perfil aromático dele é delicioso, delicioso. É melhor que muitos Barolos. E aí, uma dica para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou ali para a sala de degustação e aí eu mostro mais alguns rótulos de algumas variedades, enfim. E daqui a pouco também degusto o vinho. Dica para vocês. Peguem bons produtores. Gosta de Nebbiolo. Pega um bom produtor de Barolo ou um bom produtor de Barbaresco que vão ter os seus vinhos um pouco mais caros, os vinhos Barolos e Barbaresco. É normal, são denominações famosas, bons produtores vão cobrar um pouco mais caro. Mas se os Barolos e os Barbarescos deles são bons, os vinhos abaixo muito provavelmente vão ser bons também. Então, esse é um exemplo. Esse é um produtor que se chama Roque Costamagna. Ele tem Barolo e tem Barolo, os crus de Barolo, inclusive Roque della Annunziata, que é um dos melhores crus de Barolo, ele produz. Só que ele também produz o Nebbiolo Lang. Só que enquanto o vinho dele, Barolo, um Barolo cru dele vai custar 40 euros, por exemplo, estou pegando o preço de Itália, tá? Eu não sei o preço desses vinhos no Brasil, porque eles estão começando a chegar agora, tá? Tem uma importadora que está trazendo, que é do Grupo KDS, começou a trazer eles para o Brasil agora e está começando a distribuir. Eu não sei o preço que eles vão ter consumidor final, mas na Itália mais ou menos. Enquanto tu tem ali um cru de Barolo custando 40 euros, por um bom cru, que é um preço bom para um cru de Barolo de qualidade, você vai ter aqui o Nebbiolo Lang custando 12, custando 15 euros. Estão entendendo a proporção? Chega a ser 4 vezes menos entregando qualidade. Mas eu prefiro tomar o Barolo. Sim, eu também prefiro muitas vezes tomar o Barolo. Mas vai pagar 4 vezes mais. E é um vinho mais potente, é um vinho mais intenso, é um vinho mais concentrado. Então, vai muito também por esse lado, né? Então, uma nova onda de valorização dos vinhos de uvas autóctones. E aí a Itália é, com certeza, o país com maior diversidade de variedades autóctones do mundo. Enquanto a gente pega os países ali, né? Portugal se denomina, né, como um grande país produtor de uvas autóctones, tem algo em torno de 250 variedades. A Espanha tem algo em torno ali de 200 e poucas variedades autóctones. Pô, a gente está falando da Itália com mais de 700. E isso é incrível. Essa diversidade italiana. Pois bem, aqui esse estudo mostra, e esse foi o estudo que relatou até final de 2016 os vinhedos na Itália, mostrando as principais variedades e um pouco da mudança que aconteceram dos vinhedos dos anos 2000 para 2016. Então, olha que interessante. Olha, é que é muito, muito legal entender isso aqui, tá? Então, por exemplo, Sangiovese cresceu em áreas de vinhedo. A Trebbiano Toscano, que é uma variedade branca, diminuiu. Montepulciano cresceu em área de vinhedos. A Catarrato, que é uma variedade branca, diminuiu. Merlot cresceu, Chardonnay cresceu, Prosecco cresceu muito. Prosecco é a glera que vai fazer o famoso espumante Prosecco. Tá? Então percebam
que algumas variedades, mesmo os autóctones mais famosos, Sangiovese, Montepulciano, cresceram. Algumas variedades, esses nas tintas, né? Algumas variedades internacionais também cresceram. O que está acontecendo agora? Outras variedades internacionais estão perdendo força na Itália e outras variedades tintas estão ganhando força. Como, por exemplo, Nero d'Avola vem crescendo, a Nebbiolo vem crescendo. Nebbiolo não é uma uva fácil, tá, gente? Então, por isso que os produtores só plantam Nebbiolo porque faz vinhos de alta qualidade, porque ela não é uma uva fácil, ela é uma uva tardia, ela é uma uva complicada, mas faz vinhos simplesmente espetaculares, né? A gente vê a Primitivo crescendo, a Lianico crescendo, todas uvas tintas, autóctones e com alguma representatividade. E mesmo, olha que interessante, e mesmo algumas variedades que estão perdendo um pouco de volume, elas estão crescendo em qualidade. Barbera é um exemplo muito clássico disso. Barbera é uma uva que ela é muito plantada, principalmente aqui no noroeste da Itália, mas faz muito vinho de volume. Então a gente tem muito Barbera d'Asti, Barbera d'Alba, que são vinhos simples e sim de grande volume, até o preço são baixos. O que está acontecendo é que a qualidade média de Barbera também está subindo. O volume está diminuindo um pouco, produtores estão abrindo um pouco mão do volume em prol da qualidade. Tá bem, eu vou responder umas perguntas de vocês agora e quero fazer um comentário já para a gente ir para uma sequência aqui de perguntas, que é o seguinte: Marcelo, mas então todo vinho tinto italiano agora é bom? A resposta é não. Mas isso não é na Itália, isso é em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, por mais famoso que seja, não faz só vinho bom. Se a gente pegar a denominação mais aclamada, mais rígida do mundo, mais regrada do mundo para fazer vinho, que é champanhe, mesmo em champanhe não sai só vinho bom. Tem champanhe mais ou menos. Então, não é sinônimo de somente vinho bom. Agora, que a média de qualidade italiana está subindo, isso com certeza. Com certeza. Tá, deixa eu trazer algumas perguntas que vocês, eu vi que tá bem interativo aqui o nosso chat. Eu estou acompanhando vocês o tempo inteiro, por isso que eu fico olhando para os lados, é que a gente tem vários monitores aqui, eu fico acompanhando vocês, tá? E quero responder aqui algumas perguntas. A Nazaré falou, provei Ottavianello em Puglia, um vitinho autóctone de Ostuni. Ah, legal, produtor Tenuta Villa Agreste. Legal, bacana, depois pode mandar pra gente, Nazaré, como é que... O que achou do vinho? Eu não provei ainda, tá? Vou voltar para a Itália agora, daqui uns dias, e já tá no caderninho ali para anotar, para aprovar. A Tânia falou, comprei um Nebbiolo do Roberto Voerzio por 30 euros, enquanto o Barolo custa 300. Baita exemplo, tá, Tânia? Roberto Voerzio é um dos melhores produtores de Barolo. Ele é um dos melhores produtores da Itália. Esse cara é incrível. É muito, muito, muito bom o que ele faz. É um dos meus produtores preferidos de Barolo, inclusive. Só que é isso. Os Barolos do Voerzio, os crus de Barolo do Voerzio, custam no Brasil 4 mil reais. 4 mil reais. Só para vocês terem ideia. Quem importa é o World Wine, importa para o Brasil. E lá na Itália custa isso, em torno de 300 euros. Em compensação, o Nebbiolo Lang dele custa 30, custa 10 vezes menos. E assim, Roberto Voerzio é um baita produtor. O vinho, o Nebbiolo dele é muito bom. É muito, muito bom. É um baita exemplo. Baita exemplo mesmo. A Maria falou, professor, participei de uma vindima essa semana em Portugal. Foi uma experiência incrível, graças às suas aulas, onde conheci a teoria legal. Ah, obrigado, Maria. Que bom, viu? Bom, obrigado pelo teu feedback e fico feliz que você está conseguindo desbravar o mundo dos vinhos e aproveitando um pouco mais as nossas aulas aqui para te ajudar nesse caminho. Fernando mandou, ultimamente a minha uva querida na Itália tem sido Nerello Mascalese. Pô, boa escolha, tá, Fernandão? Boa escolha, tá? Gosto muito de Nerello Mascalese. Tenho me encantado com os vinhos, alguns produtores têm feito com ela na Sicília. É verdade, muitos, principalmente nas denominações do Etna, onde ela é a grande protagonista dos vinhos tintos, né? Nerello Mascalese. Mas ali em volta do Etna também, nas denominações, tem várias denominações ali
que trabalham com a Nerello Mascalese e muito bem mesmo. Boa escolha. Fernanda Catani perguntou: quais as castas desses estilos mais leves e rosés? Ótima pergunta, Fernanda. Esse movimento de vinhos mais leves, tintos e rosés, é castas convencionais dos grandes vinhos. Então, por exemplo, eu fui a Valtellina, final do ano passado, que é uma denominação no norte da Itália, na fronteira com a Suíça. E lá é muito famoso pelos vinhos de Nebbiolo. Né? As denominações de Valtellina usam a Nebbiolo como uva principal. E me chamou a atenção os rosés feitos com Nebbiolo. E até vinho branco feito com Nebbiolo. Pequenos volumes, enfim, mas me chamou a atenção. Porque a Nebbiolo é uma uva difícil, uma uva tardia, e que fazer rosés de alta qualidade, fazer vinho branco com ela, não é tão convencional. Muitos rosés de Sangiovese, muitos rosés com diferentes variedades tintas, e esses vinhos, mesmo esses vinhos tintos mais leves, eles aproveitam as variedades locais. Vou trazer alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Barolo, por exemplo. Tem produtores como a Giulia Negri, que é uma produtora de Barolo incrível, uma menina super jovem, assim, revolucionando o Barolo também, e ela faz Barolo. Só que em vez de fazer um Barolo pesado, um pouco mais extraído, ela faz um Barolo muito mais leve, muito mais fresco, muito mais inspirado numa linha Borgonha de ser, assim. Principiano Ferdinando, produtor de Barolo, faz um Barolo muito mais leve, muito mais fresco, muito mais autêntico versus a realidade dele, o entendimento dele. Então segue com as uvas que tem na sua localidade, que são permitidas nas denominações locais, mas os produtores escolhem muitas vezes fazer num perfil diferente. Então dizer uma uva, Sangiovese é uma uva que vem aparecendo muito bem para isso. Nebbiolo é uma uva que vem aparecendo muito bem para isso, mas nas áreas onde tem Sangiovese, onde tem Nebbiolo. Nas áreas onde tem outras variedades, eles têm feito com as suas variedades locais. Uma boa pergunta. Bom, vamos trazer... Deixa eu avançar um pouquinho mais. Eu vi que está chegando várias perguntas. Vou responder mais uma e depois a gente vai daí para mais um pouco de conteúdo. O Valdir falou: a Itália produz Syrah de alta qualidade? O Brasil produz melhor Syrah que a Itália? Então, Valdir, são duas perguntas interessantes. Pergunta número 1. A Itália produz Syrah de qualidade, de alta qualidade? Sim. Principalmente na Toscana. Tem produtores na Toscana que fazem Syrah de altíssima qualidade. Tem um produtor que chega no Brasil, chama Poderi del Paradiso. É um produtor super toscano, mas assim, ó, vinícola pequena, mas com uma qualidade absurdamente alta. E faz um Syrah chamado Silicon, que é absurdamente bom. Bom demais, assim. E outros produtores que fazem muito bem ali na Toscana. Assim, estou dando só um exemplo. Né? Tem vários produtores, Isole Olena, tem vários produtores que fazem muito bem com a Syrah. Agora, dizer, da pergunta número 2, dizer que é melhor Syrah na Itália ou no Brasil, não dá para dizer. São diferentes. São perfis diferentes. A Itália faz muito mais um Syrah mais gordo, faz um Syrah mais potente, mais intenso, principalmente ali na Toscana. E o Brasil? O Brasil faz um Syrah um pouco menos pesado. Faz um Syrah um pouco mais centrado na fruta, centrado na acidez, enfim. São diferentes. Não dá para dizer que é melhor ou que é pior. Aí eu volto para aquela questão. Bons produtores fazem bons vinhos, indiferente do Brasil ou Itália, tá? Tá, vamos voltar aqui um pouco mais para os nossos conteúdos e para a gente poder degustar um vinho, porque eu já tô com o Nebbiolo aqui na taça, o Nebbiolo do Piemonte, né, da denominação Langhe Nebbiolo, e eu tô assim, louco, mas assim, louco é pouco para definir a vontade que eu tô de provar esse vinho, porque eu não provei, e eu quero provar. E esse gráfico aqui foi um estudo publicado e divulgado pela OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, mostrando as variedades predominantes na Itália. E aí, claro, Sangiovese é a primeira mais plantada, com a Montepulciano sendo a segunda mais plantada, duas uvas tintas. E se pegar essas duas variedades, Sangiovese e Montepulciano, já representam 12% dos vinhos italianos. Só Sangiovese e Montepulciano.
E claro, depois vai vir outras variedades tintas, a Merlot como casta internacional, Barbera e outras, mas o que a gente tem visto também, essa pulverização aumentar. Então, muitos produtores hoje que estão convertendo vinhedos, eles já estão preferindo, em vez de usar e replantar variedades convencionais que são clássicas na sua área, na sua denominação, escolhendo plantar ou replantar ou implementar vinhedos com castas um pouquinho diferentes. Não significa que ele está convertendo tudo, não. Mas uma parte disso para ter alguns vinhos diferentes. E olha que interessante. O que a gente tem de movimento aqui dessas variedades? Por isso que eu estou falando para vocês, está ficando mais diversificado. E isso é bom, tá? Diversidade sempre é bom. Então, assim, qual é a tendência, né? Qual é o trend que a OIV divulgou? A tendência de Sangiovese e Montepulciano perder um pouco de área de vinhedo. A Merlot, que é uma casta internacional, ficar estável. E a gente está vendo outras variedades, como Barbera, que eu estou focando nas tintas, tá, gente? Nas tintas para vinho. Também perder um pouco de espaço. Algumas variedades brancas ganhando espaço, né? Glera, por causa do Prosecco, Pinot Gris, né? Que na Itália chama de Pinot Grigio, Trebbiano e etc. Então tem algumas variedades aqui brancas que aparecem em grande volume e algumas brancas ganhando espaço e algumas brancas perdendo espaço. O que a gente está vendo que está perdendo espaço aqui? São principalmente variedades que fazem vinhos mais potentes, mais intenso. Então, é legal a gente pegar isso como referência para entender esse fenômeno de transformação das uvas tintas italianas. Então, mesmo as variedades mais tradicionais, elas estão ganhando uma linguagem um pouquinho mais moderna, contemporânea. Aqui eu trago 2 exemplos de 2 produtores incríveis italianos. Eles não são só bons, eles são muito bons nessa nova linguagem. E de 2 denominações que são das mais icônicas, mais representativas da Itália. Então peguei aqui um produtor de Barolo e um produtor de Brunello de Montalcino. Principiano Ferdinando. Olha aqui a qualidade desses vinhos. É impressionante. Só que assim, é Barolo, é um Barolo muito mais fresco, leve. A gente toma o Barolo. Eu tive a oportunidade de provar o Barolo 16 dele agora há pouco tempo e o Barolo 17. E esses Barolos classificados na área da comuna de Serra Lunga d'Alba. E um outro Barolo dele, que é um Barolo de um cru de Barolo, também tive há pouco tempo a oportunidade de provar. E assim, é impressionante o que ele faz. Esse Barolo, que é o rótulo branco, né, que é o comunal dele, de Serra Lunga, é de uma fresqueza, é de um frescor, é de uma leveza para Barolo impressionante. Esse produtor chega no Brasil, tá, gente? Quem traz para o Brasil é a Italy Import, tá? Chega no Brasil. Outro produtor que é fenomenal é Stella de Campalto. Stella de Campalto é Brunello de Montalcino, mas é um Brunello tão elegante, é um Brunello tão saboroso, tão fresco, que é impressionante. Aliás, Stella de Campalto é uma das produtoras hoje de maior qualidade no mundo. O que ela faz é impressionante. Brunello também chega no Brasil. E chega pela Cellar, importadora, tá? Só que Stella de Campalto assim, é agulha no palheiro, tá? Chega e esgota. Porque o mundo inteiro quer comprar ela e ela tem uma produção pequena. Muitos dizem que ela é a sucessora de Soldeira, né? Gianfranco Soldeira, lá do famoso Casa Base, né? de Montalcino. E, assim, é incrível. Só que é caro, tá? O Principiano Ferdinando, ele não é tão caro ainda. É caro, é Barolo, mas não é tão caro ainda, tá? Então, vocês encontram na Italy Import e Stella de Campalto vocês encontram na Cellar importadora. Só que assim, quase nunca tem, porque lota. Lota e... quer dizer, a locação é pequena e esgota muito rápido. Então, quando viu, acabou.
Legal. Para a gente dar uma olhada em algumas dessas variedades, eu escolhi algumas variedades clássicas para a gente poder falar e pegar um pouco dessa referência e, claro, variedades tintas, literalmente de norte a sul. Então, vou escolher uma variedade clássica do Noroeste, uma variedade clássica do Nordeste, uma variedade ou duas clássicas da parte central, uma variedade ou duas clássicas do Sul e das ilhas italianas. Para a gente dar uma olhada no perfil e também um pouco no que está acontecendo com essas variedades e com esses perfis de vinho. Mais uma, não vou dizer dica, mas mais um apontamento para vocês colocarem nesse movimento dos vinhos italianos, nesse novo andar e nessa tendência dos vinhos italianos, tá? Para vocês anotarem aí. Denominações. O que acontecia antes? As denominações italianas, então a gente tem hoje classificado 406 denominações na Itália, sendo 76 DOCGs, 330 DOCs. Os produtores que queriam fazer vinhos diferentes, eles faziam vinhos fora da denominação. Então, eles iam fazer uvas diferentes e iam fazer vinhos fora da regra para fazer um vinho diferente, para fazer um estilo diferente. Isso ainda acontece, né? Foi assim que nasceram os super toscanos lá nos anos 60, foi assim que nasceram vários vinhos famosos no mundo nessas últimas décadas, de alta qualidade, principalmente na Itália, queria fazer um vinho diferente, fazia fora da regra de denominação. O que está acontecendo hoje? Essa ideia de, eu quero plantar, colher e vinificar uma uva diferente que a denominação não permite, para fazer um vinho diferente. Ainda vou classificar normalmente não como uma DOCG ou uma DOC, mas vou classificar como uma IGT. IGT é uma indicação geográfica típica, diz que aquele vinho vem daquela área específica, muitas vezes não vai se preocupar com variedade, não vai se preocupar com técnica de vinificação, nem nada, nem estilo de vinho. É só dizer, olha, por exemplo, IGT Toscana. O vinho veio da Toscana. Pode usar qualquer uva, pode fazer qualquer estilo de vinho, fica à vontade. Isso ainda acontece. Mas qual é esse novo fenômeno dos vinhos tintos italianos? É fazer vinhos dentro da denominação, seguindo as regras da denominação, mas fazendo algo diferente. O que seria o fazer o diferente? Tem que usar as uvas autorizadas. Tem que seguir a regra da denominação. Mas o enólogo, ele tem várias escolhas que ele pode direcionar o perfil do vinho. Maturação da uva, por exemplo. Vai colher mais cedo, vai colher mais tarde. Ele pode escolher quanto tempo ele vai deixar na madeira. Ele pode escolher quanto ele vai extrair as características da casca da uva, por exemplo. Ele pode escolher se ele vai vinificar em tanque de aço inox, se ele vai vinificar, fazer a fermentação em madeira, se ele vai fazer a fermentação em ânfora, se ele vai fazer a fermentação em recipiente de cimento. E isso está trazendo uma nova linguagem para os vinhos dentro das denominações. Então, além da questão de fazer vinhos mais leves e mais frescos, cada vez mais na Itália, para os vinhos tintos, mas também para os brancos, um aumento dos diferentes perfis de vinhos. Ânfora, por exemplo, agora, é um estilo de vinho que está muito presente para uvas brancas e para uvas tintas. Fermentação integral. Fermentação integral você faz a fermentação em barrica e depois deixa fazer a maturação também em barrica. Então, fermenta em barrica, depois deixa mais tempo em barrica. Está aumentando bastante. Uso de ânfora está aumentando bastante. Recipientes de cimento aumentando bastante. Ovos de concreto
aumentando bastante. Então, dentro das denominações, vinhos classificados estão também aumentando bastante. A diversidade está aumentando bastante. Então, esse é um outro fenômeno muito legal que vai fazer com que os diferentes perfis italianos fiquem cada vez mais diversificados. Então, a gente vai encontrar, já encontra, mas vai encontrar cada vez mais barolos com estilos diferentes, classificado como barolo. Vai encontrar cada vez mais Chiantis em estilos diferentes. Vamos encontrar cada vez mais Brunelos em estilos diferentes. E isso é muito legal. E isso faz com que as próprias denominações de origem, elas estejam debatendo na Itália o quanto pode mudar, autorizar de mudança dentro da regra para ainda manter a ideia e o estilo, mas sem perder a sua identidade. Porque esse é um ponto importante, né? Não perder a sua identidade. Aqui eu trago para vocês um material com um gráfico mostrando a Itália por regiões e os estilos elaborados nas regiões. Então a gente vai ver que os vinhos tintos, eles são protagonistas em algumas regiões, mas não são a maioria. Então, vinhos tintos vão ser grande destaque protagonista na Toscana. Na Puglia é equilibrado, mas com destaquezinho para os tintos. Depois, na Lombardia, alguns destaques para os tintos. Na Campânia, um pequeno destaque para os tintos. E no Piemonte, quase equilibrado. Depois a gente vai ver que quase todo o restante vão dar um destaque para vinhos brancos. Então, vinhos brancos acabam sendo os vinhos, digamos que preponderantes, de maior volume da maioria das regiões italianas. Por que isso? Mas Marcelo, eu provo pouco vinho italiano branco. Sim, porque muitos desses vinhos italianos brancos, eles são vendidos para outros lugares. Eles são vendidos para norte da Europa, eles são vendidos para os Estados Unidos, eles são vendidos para a China, são mercados que consomem muito vinho. E muito vinho italiano branco e vinho mais barato, porque os vinhos italianos brancos são mais baratos que os tintos. Uma outra questão da gente pensar, uma outra questão da gente ter como referência é exatamente a citação dos principais fatores de influência ou de macro-influência do terroir italiano. Porque isso vai nos dar um direcionamento também para o perfil de vinho, para o estilo de vinho. Por exemplo, se a gente pegar calor e radiação solar, a gente sabe que o norte da Itália é mais fresco, a parte central da Itália é mais moderado e o sul da Itália é mais quente. E isso também vai remeter a perfis de vinhos um pouco diferentes. E nada errado. Isso faz parte dessa diversidade italiana. Então, esperar que os vinhos tintos do sul da Itália sejam vinhos mais pesados, mais alcoólicos, mais encorpados, com caráter de fruta madura e sobremadura, é o convencional. Esperar que os vinhos tintos no norte da Itália tenham acidez maior, tenham um pouco menos de álcool, tenham um tanino marcado e um aroma de frutas vermelhas, é o convencional. Não esquecendo que a Itália e o mundo está passando por um processo de mudanças climáticas. Um aquecimento global que está mudando o perfil dos vinhos também. Está tornando mais difícil, por exemplo, a elaboração de vinhos tintos mais frescos, mais leves. Não está tão fácil, né? Então está mais desafiador esse processo. Então, os produtores estão tendo aí que, né, achar meios, achar caminhos de conseguir trazer frescor para os vinhos e está cada vez mais desafiador. Anos estão cada vez mais quentes e, olha, a gente não sabe como vão ser as próximas décadas aí de transformações. Olha que antagonista, né?
A Itália está querendo fazer vinhos mais leves e mais frescos, isso não é a Itália, nem isso é todo mundo. E os anos ficando mais quentes, trazendo um caráter de maior sobrematuração das uvas. Para isso, e com esse pensamento, que é legal a gente voltar para a Itália e olhar as macroinfluências de terroir. Porque a Itália ela tem um relevo muito diversificado, por mais que seja um país pequeno. A diversidade do relevo italiano é absurdo. É uma grande península, literalmente, né, que fica, se a gente pegar o centro-sul da Itália e as grandes ilhas, é uma península dentro do Mediterrâneo, mas, mais do que isso, tem muitos rios, muitos lagos grandes que influenciam no perfil de terroir, tem muitas montanhas no norte, né, muitas cadeias de montanha, toda a parte central da Itália são a cadeia dos Apeninos, cadeias de montanha, muitas colinas, tanto que áreas planas na Itália, a gente está falando de só 23% da área de vinhedos da Itália. Só 23%. 77% das áreas da Itália são colinas ou montanhas. Então, essa geografia da Itália vai permitir que a Itália, por mais que tenha desafios para as uvas tintas, ainda tenha uma capacidade de diversidade muito grande, porque as áreas mudam muito. O perfil geográfico da Itália é muito diversificado. Então, os produtores estão aproveitando isso. Poxa, eu tenho um vinhedo de maior altitude, vou aproveitar frescor. Eu tenho um vinhedo de uma área um pouquinho mais baixa, vou aproveitar uma característica de um pouquinho mais de intensidade. Eu tenho um vinhedo que está em solo arenoso, o vinho fica um pouquinho mais aromático. Eu tenho um vinhedo que está em solo argiloso, o tanino fica um pouco mais marcado. Então, os produtores eles estão cada vez mais aproveitando isso para conseguir ter a sua diversidade e continuar crescendo em diversidade. Vantagem dos vinhos italianos. Tá, deixa eu trazer mais algumas perguntas para vocês, provar um vinho e a gente olha um pouquinho algumas variedades. Tá? Vamos ver aqui o que chegou de pergunta. O Fernando, professor, há algum destaque para o estilo vinho âmbar laranja italiano, no sentido de ter alguma crescente na produção desse estilo de vinho no país? Não só isso, Fernando. O resgate dos vinhos laranjas para o mundo é italiano. Nordeste da Itália, área do Friuli, um produtor chamado Josko Gravner. Ele é quem dá um novo destaque ao vinho laranja para o mundo. Então, ele é o grande fenômeno. E sim, há um movimento forte ainda de novo resgate dos vinhos laranja. Por que novo? Porque teve um fenômeno forte há 10, 15 anos atrás, e agora está vindo um novo resgate, um novo perfil. Só que um vinho laranja bem mais, digamos, menos extraído, um pouco mais leve, um pouco mais fresco. Para quem não sabe, vinho laranja é um vinho feito de uva branca, mas em contato com as cascas. Isso não é convencional para uva branca. Uva branca normalmente se prensa, te tira o suco, somente o suco da uva e vai fazer a fermentação. O vinho laranja deixa a casca da uva branca em contato com o suco para extrair características da casca. E aí a gente chama isso de vinho laranja. Então é um desafio. Rafael Gui, já vendi Poderia do Paradiso, macio e bom corpo, ótimo custo. É um vinho muito bom, bom produtor. Né? Muito bom produtor. Eu tinha perguntado para Nazaré sobre o Ottavianello, e ela falou que é um excelente vinho. Legal. Tem muitas. Uma outra uva que vem ganhando bastante espaço e que, assim, ela vinha perdendo espaço e agora voltou a ganhar espaço, que é Ciliegiolo. Ciliegiolo é uma uva, o nome já diz, ela é uma uva, faz um vinho mais leve, mais fresco e com muito caráter de cereja, Ciliegia, e uma acidez média alta, um vinho bem interessante, tá? Tem voltado a ganhar força na parte central da Itália, principalmente Toscana, pega uma partezinha do Piemonte, uma parte da Lombardia, da Emília-Romanha e até da Ligúria. Estão fazendo um trabalho interessante com a Ciliegiolo.
Bem bacana. Marcelo perguntou, professor, algumas castas italianas têm se destacado tanto na RS quanto em Santa Catarina. Qual a sua visão para o sucesso dessas castas no Brasil? Ótima pergunta, tá, Marcelo? Por que delas estarem ganhando destaque? Porque se tem feito parcerias de pesquisa para isso, principalmente em Santa Catarina. Tem feito parcerias com centros de pesquisa na Itália e eles têm vindo fazer um estudo e testes de castas italianas no Brasil. Por isso. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito descendente de italiano. Se faz testes também, menos que Santa Catarina, mas tem uma relação muito próxima Brasil e Itália. Então, o produtor está sempre indo viajar para a Itália, está trazendo produtores italianos para o Rio Grande do Sul. Então, essa troca ela é muito forte, por isso castas italianas ganham força também no Rio Grande do Sul. Uma pergunta do Marcelo, outro Marcelo Rato agora. Marcelo, qual o vinho laranja italiano com bom custo-benefício e que chega no Brasil? Você indica para provarmos. Legal. Assim, bom custo-benefício é muito relativo, tá, Marcelo? Então, assim, tem várias possibilidades. O que eu vou te recomendar? Não um produtor, mas procura vinhos laranjas do Friuli, de bons produtores. Então, procura bons produtores ali, como Schioppeto, procura bons produtores ali, como Villa Russis, procura bons produtores. Schioppeto é o World Wine que traz, Villa Russis é a Decanter que traz. Dá uma olhadinha nesses bons produtores do Friuli, que tem cada vez mais trazido para o mercado vinhos laranjas diferentes. Custo-benefício vai depender muito do que está disposto a investir no vinho. Tem gente que acha Josko Gravner custo-benefício bom, custa R$1.000 a garrafa. Né? Então, se tiver vinhos mais econômicos, procure produtores bons e que não tenha tanta fama como o Josko Gravner tem. Tá? Então, procura no Friuli que você vai achar algumas coisas bem interessantes, inclusive de pequenas importadoras. Tá? Mais uma. Eu preciso degustar esse vinho. Eu tô muito curioso para provar esse vinho. Eu provei ele só na feira, na Wine South, e fiquei muito impressionado assim, com o que ele entrega para um Nebbiolo Lang. O Lang Nebbiolo, né? O Douglas, professor, na Itália eles também dão importância ao relevo como na Borgonha? Sim, e cada vez mais. Barolo ele possui 181 áreas classificadas como cruz. Colinas diferentes, áreas diferentes, e aí, se a uva vem 100% daquela área, pode inclusive colocar o nome daquele cru. Eu mostro daqui a pouco, eu vou para a sala de degustação, eu mostro, inclusive desse produtor aqui, do Roque Costamagna, ele tem um cru que é muito, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Só que aí, o preço é um pouquinho mais alto. Mais uma. Tá, eu vou responder essa e depois eu vou para a gente degustar e depois eu volto para trazer mais perguntas, tá? Vocês estão trazendo várias perguntas, podem continuar, eu vou ler todas. O Gualberto falou, vinho laranja tem uma harmonização clássica e qual indica para bem harmonizar? Poxa, boa pergunta, tá, Gualberto? Mas assim, ó, depende do estilo de laranja. Tem laranjas que são mais leves e mais frescos. Tem vinhos laranjas que são mais pesados e encorpados. Por exemplo, vinho laranja mais intenso, eu adoro harmonizar com confit de pato, com molhos, toquezinhos cítricos. Adoro, acho incrível. Vinho laranja um pouco mais leve, com menos extração, dando só um pouquinho mais de peso. Por exemplo, eu já gosto com frango com molho. Frango com um pouco mais de redução, um frango que tem um pouquinho mais de sabor, enfim. Gosto. Vinho laranja um pouco mais leve, eu adoro, por exemplo, com galinhada. Galinhada é aquele que faz aquele arroz com galinha, eu adoro, né? Acho incrível, assim. Fica muito, muito bom. Mas aí depende do estilo, né? Ainda não tem uma harmonização que diga que seja aquelas clássicas, mas tem várias possibilidades e muito boas, inclusive. Certo. Deixa eu degustar um vinho com vocês aqui, porque a gente vai estar degustando um vinho com Nebbiolo. Então aqui é um Nebbiolo Lang, né? Então Lang Nebbiolo é uma DOC,
que permite na área, uma área um pouquinho maior, que permite naquela área fazer nebiolos. E assim, de modo geral, os produtores fazem alguns nebiolos, bons produtores fazem bons vinhos, não é um vinho tão destacado para nebiolo. Agora, os bons produtores em Lang fazem bons vinhos. Barolo e Barbaresco tá dentro da área do Lang, só que a Lang é uma área bem maior. Esse produtor pega a uva de Barolo e vinifica como se fosse Barolo. Só que em vez de deixar todo o tempo em madeira, os 18 meses, ficar ali quase 4 anos esperando, ele deixa menos tempo em madeira. Em 2 anos ele coloca no mercado. Mas ele é um pequeno Barolo, sim. E melhor que muito Barolo. Então, assim, visualmente a gente já vê essa cor. Ele é 2021. Então aqui, ó. Opa, deixa eu botar aqui, ó. Vocês veem essa corzinha clássica de Nebbiolo. Então ele tem uma intensidade média menos. É um vermelho rubi muito bonito. E assim, chama muita atenção pelo perfil dele. No nariz, aquela nota, né? Aquela nota da rosa, aquele toquezinho de chá verde, aquela nota da cereja. É delicioso, é muito bom no nariz. Uma intensidade média subindo um pouquinho. Em boca, preciso provar esse vinho, né? Porque eu não vou descartar, né? Assim, eu até vou pegar como uma referência um perfil médio para Nebbiolo. Porque o que a gente espera de um vinho de Nebbiolo, né? Um vinho com pouca cor, um vinho com uma intensidade aromática média, um vinho com muito tanino, um pouco mais de álcool e corpo e muita acidez. Isso é um perfil médio de Nebbiolo. Nebbiolo normalmente se apresenta dessa forma porque é característica da uva. Agora, esse vinho, ele tem intensidade média menos, aroma intensidade média subindo um pouquinho. Ele tem uma estrutura tânica média mais, mas muito sedosa. A gente tem a textura do tanino aqui, da Nebbiolo, mas de uma elegância, de um sabor. E assim, a acidez dele é muita acidez, o corpo dele é um corpo médio mais, ele deve ter uns 13,5% de álcool, 13,5%. Normalmente Barolo vai ter mais, Barolo vai ter aí uns 14,5% de álcool, precisa de uma maturação maior da uva. Aquele que já colhe um pouquinho mais cedo, preservando o frescor. E assim, a persistência de sabor desse vinho é longa. Então ele é um vinho muito bom, e assim, entrega muito melhor que muito Barolo. E tem toda a tipicidade de Nebbiolo. Se assim, ó, às cegas, se alguém me serve e diz que isso aqui é um Barolo, eu acredito facilmente. E olha, gente, eu adoro Nebbiolo e adoro Barolo. Provo muitos. Esse é um produto que, assim, olha, se tiver a oportunidade de vocês comprarem, provarem, revenderem, recomendo fortemente, viu? Porque entrega muito, tá? Quem tá importando pro Brasil agora é a importadora nova do grupo KDS. Então, até eles estão começando agora, estão começando a chegar no Brasil, tanto que eu não tinha provado, e o produtor é um produtor muito clássico, tá? Um produtor de 1800, é um produtor fazendo, e assim, um perfil desenhado de Nebbiolo muito lindo, muito gostoso. Nebbiolo, né, gente? É um pouquinho mais intenso, é um pouquinho mais... Já estou para fazer testes de harmonização com esse vinho. O Felipe perguntou, e tem bem o perfil, né? Se a gente olhar o perfil aqui de clássico de Nebbiolo, ele é um perfil muito clássico de Nebbiolo. Então, se quiser provar um Nebbiolo de alta qualidade, sem pagar tão caro, tá aqui um exemplo ótimo para vocês. O Felipe perguntou... Deixa eu ver aqui. O Felipe estava perguntando, eu gostei da pergunta dele. Qual o seu tempo de barrica? Ou não tem passagem? Ele tem sim, tá? Ele faz que nem Barolo, então... Só que aqui um pouco menos. Barolo exige 18 meses mínimo. Aqui ele vai ter um pouquinho menos, 12... Enfim, aí depende da safra, mas ele vai ter um pouquinho nos mesmos botes que normalmente ele passa Barolo, tá? Claro que são botes diferentes. Um ele deixa o Lang, o outro ele deixa o Barolo. Só que aqui ele tira um pouco antes. Barolo vai ficar uns meses a mais. Legal. A Isabela falou que tá provando um blend e o Drago, ele é Sette Colombe, Fattoria del Colle. Legal. Boa. Enfim, então aqui a gente tá falando de vinhos, poxa,
né? Com amplitude, com sabor, com intensidade. Pô, desenho clássico, né? Quem tá perguntando, chama Roque Costamania. Ó, Roque Costamania. Chama Rocardo. Ele é um Lang Nebbiolo DOC 2021. E assim, potencial de guarda desse vinho. Alguns vários anos. Então a gente tá falando pelo menos aí mais uns 5 anos desse vinho e melhorando, tá? Esse vinho vai melhorar aqui pelos próximos anos e vai entregar ainda mais que ele tá entregando. Toma mais um gole aqui. Olha a cor. Quando eu for para falar de degustação, eu mostro mais, porque assim, ó, realmente tá delicioso o vinho. Nossa, Nebbiolo e nessa linha, né? Um pouco mais elegante, saboroso, persistente. Tô louco para testar harmonizações com esses vinhos, com esse vinho aqui. Eu preciso testar, porque realmente tá chamando a atenção. Falei um pouquinho sobre a Nebbiolo, né? Então, o perfil de Nebbiolo, ele é um perfil muito clássico, com essa intensidade maior para tanino e para acidez, e é uma uva clássica italiana tinta, tá ficando com seus vinhos um pouco mais leves e um pouco mais frescos. Aqui eu trouxe alguns produtores muito clássicos de Nebbiolo, né, para vocês, e o que une normalmente um bom produtor de Nebbiolo? Qual é o elo entre eles? É fazer Nebbiolo com a sua evolução aromática muito ampla. São vinhos que com o tempo vão ficando complexos, com notas florais, com notas frutadas, notas terrosas, notas que lembram alcatrão, notas que lembram flor seca. Então, uma amplitude bastante grande nos Nebbiolos mais intensos e nos Nebbiolos mais leves, mas que nos Nebbiolos mais leves, normalmente, fica um pouco mais elegante os aromas. Aqui, 3 clássicos produtores, né, de altíssima qualidade para Nebbiolo: Gaia, Barbaresco, né, mais icônico do produtor de Barbaresco, Roberto Voerzio, para mim um dos grandes produtores de Barolo, e Aldo Conterno também aí um ícone, né? Os irmãos Conterno são, a família Conterno é realmente espetacular. Aldo Conterno é um dos meus preferidos aí com Romirasco. É um vinho realmente muito, muito bom, tá? Outra uva clássica das tintas, Barbera. Barbera também está mudando o perfil, só que Barbera é um pouquinho diferente. O que tem acontecido com ela? Barbera é uma uva de alta acidez, é uma uva que tem uma intensidade aromática um pouquinho maior e muito perfil de fruta vermelha. Barbera é uma uva que ela não é tão tardia quanto a Nebbiolo. Nebbiolo é mais tardio. Então, Barbera, tu colhe ela um pouquinho mais cedo. O que acontecia com os produtores? Faziam muitos Barberas de baixa qualidade. O que tem acontecido? A qualidade média dos vinhos de Barbera tem subido. E até ganhando um pouquinho de intensidade, porque eram vinhos muito ralinhos, mas de baixa qualidade. Então, Nisa agora, que é uma DOCG, que surgiu em 2016, faz Barberas muito saborosos. Muito amplos em sabor, muito complexos, vinhos assim realmente muito, muito interessante. Então, se vocês quiserem provar hoje Barberas de alta qualidade, procurem os Barberas de Nisa, essa DOCG, que realmente entrega muito, tá? Tem vários produtores que chegam no Brasil, Prunoto, que é do grupo Antinori, o Pomorosso, que é da Copo, né? Também faz um vinho incrível de Barbera. Quem traz Copo pro Brasil é a Mistral, um produtor muito, muito bom. Então vocês não vão ter aí muita dificuldade de achar bons vinhos de Barbera agora, principalmente se acharem de Nisa. Mas Nisa é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais intenso. Corvina. Corvina é uma uva clássica do Vêneto, uma uva que se destaca muito pela complexidade aromática, muito perfil de fruta vermelha, cereja, às vezes aquelas notas que remetem a um toquezinho de erva, de chá verde, né? E muita acidez. Só que tende a fazer vinhos mais leves, vinhos menos pesados. Aí o que eles fazem? Técnica de apacimento. Colhe, deixa a uva dar uma desidratada e a Corvina vai fazer o famoso Amarone. O Amarone della Valpolicella. Aqui alguns icônicos Amarone, dentre eles o meu preferido, que é Giuseppe Quintarelli. Esse vinho é inexplicavelmente bom. Pena
que custa tão caro. Ele é um vinho na faixa dos 300 euros também, no Brasil vai estar na faixa dos 5 mil reais, mais ou menos, que importa é a Mistral. Mas, assim, é disparado o melhor Amarone que existe. Né? É impressionante, os melhores vinhos do mundo, Giuseppe Quintarelli, pena ser tão caro, né? A lenda. E depois Morar, que já é nessa linha que eu falei para vocês, de vinhos mais leves e mais frescos, que é da Valentina Cubi, esse rótulo preto. Deixa eu marcar aqui, ó, que é esse aqui, ó. E um produtor bem mais modernista, bem mais extração, potência, intensidade, que é da Alforno Romano, e aí já com passagem por madeira, potência, vinho bem mais robusto, né? Bem mais graúdo. Sangiovese. Sangiovese é uma uva muito clássica, acidez muito alta, tanino marcado, e que vai depender muito do produtor dar atenção ou não. Sangiovese, principalmente a Sangiovese grosso, que tem a casca um pouquinho mais grossa, vai fazer os famosos Brunelos. Brunello de Montalcino, um dos mais icônicos produtores de Brunello é Biondi Santi. Agora, essa nova onda de produtores de Brunello é um fenômeno também. Né? Então, produtores aí entregando vinhos mais frescos, vinhos mais leves, vinhos mais amplos em aromas e sabores. Olha, vale atenção, tá? Vale atenção nessas novas ondas de produtores de Brunello. Falei para vocês, né? Tem 3 produtores de Brunello assim que são icônicos dessa linha mais jovem, dessa linha mais fresca e leve. Não é que eles sejam novos, por exemplo, Soldeira é um deles e é um pouco mais antigo. Agora, Pódio de Soto, Stella de Campalto, eles são produtores icônicos de Brunello, leve, fresco. Não, é esse Brunellão tânico, extremamente extraído. E é uma tendência, tá? Tem mais produtores seguindo essa linha mais leve, um pouquinho mais fresco. Montepulciano, principalmente na região de Abruzzo. Muita cor, um vinho um pouquinho mais de peso e um vinho que tem muito caráter de fruta negra. O que acontece com a Montepulciano? Muita gente faz um vinho muito barato com ela. Muito volume, muito vinho sem muita atenção. Agora, quando vocês provarem um desses 2 produtores aqui, que vão fazer um Montepulciano de Abruzzo, de cair de joelho chorando de tão bom, vocês vão ver o que dá para fazer com essa uva Montepulciano. Então, Emidio Pepe e Valentini são 2 produtores de Abruzzo que são simplesmente incríveis. Fazem vinhos simplesmente espetaculares. Não tem qualidade. Eles têm muita, muita qualidade com a uva Montepulciano. Fazendo Montepulcianos aí simplesmente incríveis. Incríveis mesmo. Aglianico. Aglianico é uma uva da Campania, uma uva extremamente intensa, poderosa, e que faz vinhos muito concentrados. Mas faz vinhos com um corpo e um álcool alto, com muito tanino, vinhos com muito caráter de fruta mais madura, fruta negra, e uma acidez média para média mais. São vinhos muito gastronômicos. São vinhos potentes, intensos, e que estão ainda nessa linha de transição, ainda muitos mais robustos, mas que tem também tirado um pouco a mão. É uma uva que tem ganhado espaço porque os vinhos são menos caros que os vinhos potentes de tipo Brunello, Barolo. Então, Taurasi, que é a principal denominação, mas tem outras, né, como Irpínia, como outras denominações que usa Aglianico da Vulturi, na Basilicata. Tem denominações de Aglianico fazendo muito bem e dando uma maneirada aí nessa potência da Aglianico. Agora, claro, o mais icônico produtor de Aglianico é Mastro Berardino, um produtor chamado Radicci, quem traz para o Brasil também é Mistral, fazendo muito bem, entregando muito bem. Né? Então, também é uma outra uva aí que cada vez mais entrega perfis diferentes, vinhos diferentes, traz uma intensidade diferente. Nero d'Avola, outra uva que vem aparecendo cada vez melhor. Nero d'Avola com destaque bem importante, né? Uma uva muito tânica, uma uva muito potente, com muita intensidade de aroma e de sabor, muito caráter de fruta, muito caráter especiado, e que
está sendo melhor explorada. Porque os vinhos de Nero d'Avola precisavam de muito tempo de evolução, porque eram muito potentes. E agora os produtores, principalmente essa linha de produtores de menor intervenção, os orgânicos, biodinâmicos, enfim, eles têm feito Nero d'Avolas muito mais elegantes, muito mais interessantes. A gente tem um produtor que é Gulfi, que para mim é o melhor produtor de Nero d'Avola da Itália, né? Nero d'Avola é uma uva da Sicília, e esse produtor chega no Brasil pela Decanter e que entrega uma qualidade muito alta. Claro, os vinhos deles são um pouquinho mais caros, mas mesmo assim, para um produtor desse padrão, produtor orgânico, e os vinhos não, até que compensam pelo preço, mesmo o Brasil, né? Brasil, os vinhos são muito caros, mas é um produtor, por mais que seja orgânico, um pouquinho mais extraído, ele é um produtor um pouco mais de peso, mas com vinhos tendo muita qualidade, tá? Entregando assim, muito bem mesmo. E isso chama atenção, porque quando o produtor consegue entregar muita qualidade, quando o produtor consegue entregar assim, muito bem, isso, olha, não sendo tão infinitamente caro, porque essa questão do vinho italiano, né, acaba sendo muito caro. Tá, mas deixa eu mostrar mais uns rótulos para vocês, até de uvas e tudo mais italianas. Eu vou ali na sala de degustação, um segundinho para eu ir ali. Eu vou levar o vinho também para eu continuar degustando com vocês aqui o Roccardo e a gente dá mais uma olhadinha em alguns rótulos e algumas uvas ali na sala de degustação. Um segundo. Se a gente abrir o microfone, fica até mais fácil. Então, vamos fazer o seguinte. Quero pegar uns rótulos. Deixa eu pegar uns rótulos diferentes aqui para vocês. Sim, já abri o microfone. Já vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar uns rótulos aqui na adega também que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, assim, ó, deixa eu pegar uns rótulos bonitões aqui. Tá. Eu queria pegar esse rótulo aqui, que também foi, que é desse mesmo produtor que a gente está degustando, porque a gente está degustando, ó, o Roque Costamagna, que é um Lang Nebbiolo DOC 2021. E esse aqui é um produtor que aqui, falei para vocês, a qualidade dele, que ele faz um vinho na região de Barolo. Então, o vinhedo dele é da região de Barolo e ele aproveita muito essa de pegar uvas da região de Barolo e trazer e fazer um vinho um pouco menos pesado, né? Trazer um vinho um pouco menos concentrado, um pouco menos intenso. Então, por exemplo, ele tem um Barolo, né? Olha, esse Barolo dele aqui, que é o Roque della Annunziata, que é um cru de Barolo. Então aqui, ó, classificação Barolo, ó, e aqui da área cru. Então assim, ó, esse é um vinho que ele precisa de 2 anos a mais para poder botar para o mercado. Então, se a gente comparar, ó, esse aqui, o Barolo é 2019 e está indo para o mercado agora. O Nebbiolo Lang, ele botou 2021. Por quê? Porque a regra para Nebbiolo Lang é menos exigente que Barolo. Então, um bom produtor, ele pega a uva também da área de Barolo, faz um vinho parecido com Barolo, só que com um pouco menos de evolução,
e bota para o mercado. Então, isso é muito interessante, porque bons produtores, claro, se a gente pegar o Lang, o Lang Nebbiolo, ele vai custar, como eu falei para vocês, na Itália, 10 euros, 15 euros, mas com um bom Nebbiolo, melhor que muito Barolo. E o Barolo dele, e aqui o Barolo cru, que é o Barolo ícone dele, ele é um Barolo que vai estar na Itália na faixa de seus 35, 40 euros. Mas para um Barolo desse nível, também entrega muito bem. Então, isso é o legal de bons produtores, principalmente bons produtores com sabendo o que faz com castas autóctones. Mas não só isso. Por exemplo, a gente tem bons produtores trabalhando, né? Esse é um vinho que vem pela Ital Import, ele é do sul da Itália, né? Salentino, e que também trabalha muito bem castas autóctones no sul da Itália, né? Então, é legal a gente ter essas possibilidades, né? Deixa eu pegar um outro vinho italiano legal aqui para a gente ver. Nero de Troia. Inclusive uma garrafa bonitona, né? Olha essa garrafa aqui. Nero de Troia. Ó, estão vendo como Puglia? Inclusive aqui, ó, classificado como IGT, ó. IGT Puglia. Nero de Troia é uma uva que faz vinhos também muito pesados, faz vinhos com bastante concentração, muitas vezes com esse toque de sobrematuração, porque está na Puglia, né? Então a Puglia precisa ter um trabalho muito bom para conseguir equilibrar essa sobrematuração da uva para não faltar acidez. E Nero de Troia é uma uva que normalmente tem um toquezinho de acidez a mais. Então consegue também ter um equilíbrio muito legal. Essa garrafa é muito bonita, ó. Essa aqui que importa para o Brasil é a wine.com.br. Gosto de comprar deles. E deixa eu pegar aqui Valtellina. Ó, alguém falou de Arpep, né? Eu não tenho mais, eu tô sem vinhos da Arpep. Isso que eu adoro Arpep, né? Adoro muito Arpep. Só que eu não consigo guardar os vinhos da Arpep, né? E aí eu fui na Arpep no final do ano passado, foi setembro do ano passado. Eu fui lá na Arpep, em Valtellina, e eles não tinham vinho, porque eles estavam com o estoque todo vendido. E queridíssimos, né? São os irmãos que comandam a vinícola. E, poxa, conheço eles há bastante tempo. Falaram, Marcelo, não tem vinho para te vender. Eu falei, mas eu tenho uma garrafa. Não tem, certo? Eles, tá. Aí eu tava indo, depois ia para a França. Eu acabei, ele disse, passa lá na loja, né, que eles têm uma loja de um conhecido deles. Eu falei, tá, vou tentar comprar, e tava meio corrido lá em Valtellina. Depois eu ia para a França e tava sem tempo, não consegui comprar. Então, tô sem vinhos da Arpep. Mas eu comprei um vinho que eu consegui, que é de uma fazenda bem pequenininha, por exemplo, ó, chamada Alberto Marsetti, que fica no centrinho de Valtellina, né, centrinho de Sondrio, que é a cidade sede ali de Valtellina. E esse cara é muito legal, porque, claro, ele faz aqui um Valtellina Superiore, né? Mas ele também trabalha algumas uvas de Nebbiolo com técnicas diferentes de vinificação, né? Então, alguma coisa fazendo vinho rosé, alguma coisa fazendo vinho branco. Então, isso também é legal, assim, trazendo algumas coisas diferentes, né? Trazendo algumas coisas novas, disruptivas. Isso é a nova Itália, né? Então, a Itália cada vez mais com mais diversidade, cada vez mais com perfis diferentes de vinhos, de produtos, e que é incrível, né? Para quem gosta de diversidade, para quem gosta de perfis de vinhos diferentes, coisas diferentes, realmente é algo bem gratificante, né? Essa nova onda dos vinhos italianos. E assim, muita coisa legal. A gente vai ver cada vez coisas diferentes, coisas novas, coisas disruptivas. Aliânico. Aqui tem um vinho muito legal. A Taurasi, na Campânia, é uma denominação que trabalha muito bem aliânico. Campânia, estamos falando ali, a região cuja a capital é Nápoles. Então, em volta de Nápoles. E Taurasi é uma denominação, é uma das DOCGs de alta qualidade de aliânico. Mas aliânico tem uma outra DOCG de alta qualidade que pouca gente conhece, que se chama Aliânico de Altaburno. Então, aqui a gente tem um produtor que não chega no Brasil ainda, chama Cantini Torra, e que faz um aliânico também muito bom, muito, muito bom. Tá?
E esse aliânico dele aqui, eles têm um aliânico da Altabur reserva, um pouco mais potente, um pouco mais robusto, e esse aqui é muito mais frutado, muito mais leve. E claro, estamos falando de aliânico, né, gente? Então, aliânico é uma uva mais potente, é uma uva de maior intensidade. E o produtor escolhe então fazer um reserva mais potente, mais pesado, e escolhe fazer um aliânico da Altaburno um pouco mais frutado, um pouco mais elegante, que é essa linha que a gente vem conversando. Tá, deixa eu trazer aqui algumas interações com vocês. O Rafael Aguirre trouxe alguma aceitação das variedades Piauí, que são resistentes às doenças, em produção de cortes. A Universidade de Udine já tem, divulgando de Udine, né? Já tem algumas regentes solares, escalares, na verdade muitas. Tem muitas uvas em testes na Itália, que são uvas que são naturalmente resistentes, e inclusive algumas híbridas. Inclusive, a Itália faz um trabalho muito forte disso, tá? Em vários centros de pesquisa, em várias denominações diferentes, cada vez mais interessantes, tá? A Nazaré falou, Sforzato de Valtellina é maravilhoso. Eu concordo, tá? Concordo. Sforzato é uma denominação de Valtellina que eles pegam a Nebbiolo, lá eles chamam de Cavenasca, a Nebbiolo, sinônimo, e eles fazem apacimento da Nebbiolo. Então, imaginem fazer um vinho estilo Amarone, só que com Nebbiolo, que é uma uva muito mais potente. E eles fazem vinhos Sforzatos que são de chorar de tão bons. São de chorar. São muito, muito bons, viu? Tem Sforzatos que são realmente maravilhosos. O Douglas perguntou, professor, você conhece os vinhos da Val Virgínio? Conheço, faz tempo que eu não provo, tá? Eles chegavam, Val Virgínio chegava no Brasil, poxa vida, eu acho que era pela Domino importadora, ou era pela Gran Cru. Fiquei na dúvida agora qual das importadoras. Faz tempo que eu não provo, tá, Douglas? Mas eles chegavam no Brasil. Se eu não estou enganado, é pela Gran Cru importadora, tá? Fiquei um pouco na dúvida. Depois até vou pesquisar com quem é que está trazendo eles e te aviso. Que legal. Pô, bacana, vocês falando sobre vários vinhos que vocês degustaram. Gente, é muito legal a gente acompanhar e poder viver esse momento de transformação do vinho italiano. O vinho está se transformando no mundo inteiro, né? Então, o mundo está se transformando. E a gente hoje tem a possibilidade de ter produtos diferentes, dentro, inclusive das próprias denominações, mas fazendo algo que agrega, que tem qualidade, que tem perfil, a gente tem coisas cada vez mais interessantes, assim. E isso é ótimo, para a gente que ama vinho, para a gente que gosta, para a gente que curte provar coisas diferentes, e mesmo coisas diferentes dentro das denominações, e até coisas clássicas, e até produtores diferentes, produtores menores, produtores familiares. A gente tem muita coisa legal acontecendo. Isso é um fenômeno muito bacana que está acontecendo com os vinhos tintos italianos, e nós que adoramos vinho, temos aí um leque maior à nossa disposição, e isso para nós é incrível. Né? A gente adora, a gente curte, então é realmente bem, bem especial. Tá? E dica final para vocês, sigam provando, sigam degustando, sigam curtindo os vinhos, procurando bons produtores. Fica aí uma dica para vocês, né, desses produtores que fazem alta qualidade, que um produtor está chegando no Brasil agora e que realmente me surpreendeu muito, né, Roque Costamagna. Vou visitá-lo, assim que eu for para a Itália agora, vou tentar lá conhecer o projeto, ver o que eles estão fazendo, porque realmente eles estão entregando aí algo diferente, algo melhor, algo que tem um preço bom. Então estou bem curioso para conhecer o projeto deles lá, que eu tinha provado os vinhos um tempo atrás na Itália, e agora fico feliz que estão chegando no Brasil. Então, dica final para vocês, provem coisas diferentes, procurem coisas diferentes. Muitas vezes um produtor não tão famoso faz em alta qualidade, mas não cobrando tão caro. Então, fica a dica aí para vocês. Adorei nossa aula de hoje, foi incrível. Mandar um beijo muito especial. Deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast.
Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.